Olá, bom dia. 18 de novembro de 2025. O Bahia Meio Dia traz com exclusividade esse vídeo que vocês estão acompanhando aí, as imagens das câmeras corporais dos 3 policiais militares condenados por roubar os celulares de algumas pessoas durante uma abordagem. Foi no bairro do Barbalho, aqui em Salvador. São imagens exclusivas. Os vídeos e áudios mostram agressões, ameaças e o flagrante de roubo. Acompanhe com a gente estas imagens exclusivas. Ainda nesta edição, você vai ver a reportagem completa que mostra, através destes vídeos, a conduta criminosa dos agentes do Estado que deveriam, minha gente, proteger a população e não fazer exatamente isso que a gente está mostrando aí com exclusividade nestas imagens de câmeras corporais. Daqui a pouquinho a reportagem completa. E olha, a Polícia Civil investiga o assassinato de William Nogueira, de 28 anos. O corpo foi encontrado em Simões Filho e, de acordo com testemunhas, o crime teria sido cometido por traficantes da área. Tarsila Alvarindo vai chegar com mais informações sobre este caso. Oi, Tarsila, bom dia para você. Oi, Andréa, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Esse é um caso chocante, mais um daqueles casos que deixa todo mundo estarrecido com a forma como aconteceu. Este jovem foi retirado de dentro de um terreiro de candomblé e agredido, depois morto e esquartejado. Ele foi encontrado enterrado em 2 covas rasas na região de Simões Filho. Isso porque os traficantes da área que invadiram esse terreiro e roubaram, tiraram os celulares ali das pessoas, não encontraram este jovem com um celular e, por ele ser de um outro bairro, imaginaram que fosse aí pertencente a uma organização criminosa diferente daquela que opera ali. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso que é extremamente triste e o relato do irmão dessa vítima. Obrigada, Tarsila. Um caso impressionante, chocante, que a gente precisa acompanhar a investigação. E olha, um foragido da Justiça Paulista, suspeito de ter matado uma jovem de apenas 20 anos durante um assalto, é um dos 20 presos aqui na Bahia durante uma operação contra uma facção que tem conexão com uma organização criminosa lá de São Paulo. É assunto de Lisboa Júnior, que já chega aqui com a gente. Oi, Lisboa. Oi, André, essa jovem universitária de 20 anos que você acabou de falar, ela morava em São Paulo, foi morta aí por esse rapaz que foi preso hoje durante a Operação Alta Potência 2, realizada pelas polícias Civil, Militar, Federal, além de representantes da SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária. Em 3 anos, os criminosos, os traficantes aqui de uma facção da Bahia, eles movimentaram mais de 50 milhões de reais. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, até já. Já Lisboa, e a morte da jovem foi mostrada, inclusive, em rede nacional. 9 pessoas foram presas em uma outra operação que revela uma estrutura milionária de corrupção na saúde pública. Entre os suspeitos estão um vereador e 2 ex-secretários de saúde. Isso mesmo, Miller Nunes? Conta aí os detalhes pra gente, meu amigo. Bom dia. Oi, Andréa, bom dia para você e para todos. Eu falo ao vivo aqui da sede da Polícia Civil no bairro da Piedade, onde daqui a pouquinho acontece uma entrevista coletiva a respeito da Operação USG, que desarticulou um esquema de ultrassonografias falsas. A sede desse esquema era a cidade do oeste da Bahia, de Formosa do Rio Preto. De lá existia um esquema com clínicas, hospitais, para exames que nunca foram feitos, mas que eram pagos pelo poder público. A polícia contabiliza que eram feitos mais de 9 vezes a quantidade habitual de uma região como aquela. Um vereador preso e 2 ex-secretários de saúde, além de outras 6 pessoas. Daqui a pouquinho os detalhes. Obrigada, Miller. Até já. E olha, hoje tem mutirão do Bahia Meio Dia em parceria com a Fundação José Silveira. Esse mutirão que você conhece muito de perto. A ação faz parte do Novembro Azul desta vez e acontece na paróquia do Divino Espírito Santo, Vale dos Lagos. Quem está por lá é Felipe Oliveira. Oi, Felipe. Traz os detalhes pra gente, meu amigo.
Oi, Déa, bom dia para você, também para todo mundo que acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Olha só que boa notícia, já foram mais de 1.000 fichas distribuídas nesta terça-feira. A ação ainda continua amanhã. Não temos mais vagas para hoje, mas amanhã, como eu disse, o atendimento continua. Quer saber como participar? Eu conto daqui a pouco. Até já, Déa. Até já, Felipe. São esses os nossos assuntos. Tem muito mais no seu Bahia Meio Dia. Nosso encontro bem na sua hora do almoço. Bahia Meio Dia já está no ar. Estamos de volta com o Bahia Meio Dia e eu já quero chamar você para acompanhar de perto comigo as imagens que mostram um flagrante, o momento exato. São imagens de câmeras corporais dos policiais, imagens exclusivas, trabalho da nossa produtora Mônica Mello, com muito cuidado, com muita dedicação. E estas imagens, minha gente, mostram o momento exato em que policiais, eles agridem, eles ameaçam e eles roubaram estas pessoas numa abordagem. Olha, vamos ouvir juntos. Nada aí não. Nada não, Igor. Não mexe nada não. Não mexe nada aí não. Vou perder logo. Cadê a... Todo mundo viu lá. Cadê o que tá aí? Se apresente, quem é que está com a São 4 pessoas numa abordagem. Estes policiais foram condenados. Nós mostramos este flagrante, esta situação, exatamente em fevereiro, quando tudo aconteceu, nós mostramos aqui. E agora a condenação destes homens e com exclusividade. Só aqui no Bahia Meio Dia você está conseguindo ver aí estas imagens de câmeras corporais. Isso mostra a importância, inclusive, destas câmeras corporais que são utilizadas por policiais. Estes homens condenados por agressão, por ameaça e por roubar os celulares destas pessoas que aparecem nas imagens. Vamos ver agora um trechinho desta reportagem mostrando exatamente a abordagem dos policiais militares. Isso foi no bairro do Barbalho, aqui em Salvador. E tem também o depoimento de uma das vítimas. O vídeo mostra o horário, 12:01. Um dos jovens recebe um tapa nas costas. Quem agride é o sargento Pedro Fabiano Soares Batista. A todo momento, os 2 sargentos ameaçam e perguntam por armas. Quem é que está com a grande? Cadê, p***? Cadê? Se eu achar é pau. Se eu achar é pau. A partir do 12:02, a câmera do sargento Joseval é coberta e só é possível ouvir o áudio. Desbloqueia aí. Desbloqueia, Zé. Perde tudo, vai perder tudo. Eu vou levar você pra delegacia. Bora, zero e tudo aí. Cadê o documento do celular? Cadê? Nós também tivemos acesso aos depoimentos dos 5 jovens. Ele pediu pra eu pegar o celular, peguei o celular e aí fiquei com o celular na mão. Aí ele falou comigo, você sabe que você perdeu, né? Eu falei, perdeu o que isso? Ele falou, o celular. A reportagem completa você acompanha ainda nesta edição do Bahia Meio Dia. Só relembrando que são imagens exclusivas de câmeras corporais, imagens que mostram exatamente a atitude desses homens que deveriam era nos proteger, né, minha gente? Nunca se espera uma situação dessa destes policiais. Bora ver o trânsito na capital baiana agora, como é que tá? Você que tá aí, vai se programando para sair de casa depois do nosso Bahia Meio Dia. Olha aí, olha, Avenida Paralela, trânsito tranquilo neste horário, sem nenhuma intervenção, sem nenhum problema aí, tudo livre, sentido centro da cidade e também para quem vai para o aeroporto, em direção ao aeroporto. Região agora aí, André, me lembra que essa região... Barros Reis, exatamente, Barros Reis. Inclusive, seguindo direto aqui, olha, você consegue ter acesso à BR-324. Subindo, tem outros bairros aí também da nossa capital, Pau da Lima, por exemplo, minha gente. Olha, a Polícia Civil investiga o assassinato, minha gente. Esse é um caso de cortar o coração, de William Nogueira. Jovem foi encontrado esquartejado em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Tarsila Alvarindo vai chegar aqui e vai trazer detalhes para a gente, porque testemunhas contaram, Tarsila, que pode haver aí alguma interferência aí de atuação de facções criminosas, Tarsila, mas ele era um trabalhador, é o que a gente já sabe, né, Tarsila, com você.
Exatamente, André. Esse rapaz era um rapaz trabalhador, ele era lotado na Secretaria de Turismo do Estado. De acordo com informações que recebemos, ele estava num terreiro de candomblé junto com a mãe e o irmão. Ele estava ali num terreiro que ele já vem frequentando há cerca de 1 ano e se preparando para fazer aí a sua primeira obrigação. Ele estava nos trâmites, né, dentro do terreiro, fazendo todas o que é necessário, né, dentro da religião. Quando o que aconteceu no último sábado? O irmão dele, ele já estava lá com a mãe e o irmão dele chegou depois. Quando o irmão dele chegou a este terreiro, foi abordado na porta por criminosos que pertencem a uma facção criminosa que atua na região. Estes homens pediram o telefone celular deste jovem, olharam o telefone dele e em seguida invadiram o terreiro e pediram o telefone celular de todas as pessoas que estavam ali. E de repente eles perceberam que o telefone do Williams não estava entre aqueles celulares. O Williams tinha feito um procedimento, né, pintado o cabelo de loiro, porque ele já estava prestes a fazer aí a obrigação, iria precisar raspar logo em seguida. Ele, não, vou pintar de loiro, quando eu tirar já tiro todo de uma vez. E estava com esse cabelo pintado dessa cor. Ele é morador do Nordeste de Amaralina. O bairro Nordeste de Amaralina, existe ali uma atuação de uma organização criminosa que é diferente dessa organização criminosa que atua na região de Simões Filho, ali deste local onde eles estavam, na região aí da Ilha de São João. Então, este jovem estava com esse cabelo pintado, eles pediram o celular do jovem. Ele disse que não tinha, ele não estava com o celular, não havia aí levado o celular para a prática religiosa. Eles insistiram e começaram a agredir esse jovem ainda dentro do terreiro. As pessoas que estavam ali pedindo por ele, pedindo para que ele fosse liberado, mas não foram ouvidas. Em seguida, esse jovem foi levado dali. Acompanhe o relato emocionante e chocante do irmão deste jovem, do irmão de Williams, que presenciou parte dessa situação. O irmão dele já tinha sido levado antes para uma região distante para que mostrasse o celular e depois foi liberado quando eles retornaram e entraram no terreiro. Acompanhe o relato. Ele só lutou de pedindo ajuda. Ô Pai de Santo, não me leve não. Não deixe ele me levar não. Eu não fiz nada, eu sou inocente. Eu não fiz nada, só que esse cara ficou revoltado porque ele demorou de abrir o Instagram, ele não lembrava a senha, ele ficou nervoso. Meu irmão ficava nervoso, ele gaguejava. E aí ele ficou muito nervoso. E os caras levou ele, uma covardia, batendo nele na nossa frente, eu não podia fazer nada, pô. Ainda conversei com o cara, eu falei assim, irmão, a gente vive no meio de uma guerra. Ele estava se preparando para o processo dele, que ele ia fazer a feitura. A feitura dele agora em janeiro, ia raspar a cabeça e tudo mais. Por isso que ele pintou o cabelo de amarelo. Porque ele queria extravasar, era a última vez que ele ia poder pintar, então ele pintou. Só para poder dar o estilo mesmo. E é essa mensagem que a gente quer deixar. Ele é um menino trabalhador. Nunca se envolveu em nada. Veio um bocado de comentário maldoso aí. Mas ele nunca se envolveu. Sempre foi trabalhador. A carteira dele tá lá. Toda assinada. Pois é, este jovem conversou hoje pela manhã com o Rildo de Jesus e trouxe esse relato muito emocionado. Ele estava bastante abalado, chorava copiosamente e a família inteira está muito abalada diante de tudo que aconteceu. Porque depois desse momento em que o Williams é levado ali do local, de dentro do terreiro, todos ficam aguardando, tentando entender o que aconteceu, pediram a ajuda da polícia. A mãe saiu na madrugada em busca do filho, encontrou esses homens que tinham levado o filho dali do local. Eles disseram que ele estava bem, que tinham deixado ele em uma outra localidade. Porém, não foi isso que aconteceu. Somente ontem pela manhã é que o corpo do Williams foi encontrado, enterrado em 2 covas rasas e esquartejado. Infelizmente, a família teve esta trágica notícia.
todos ainda tentando entender o porquê desta brutalidade. O jovem não tinha nenhum envolvimento com nenhum tipo de organização criminosa e foi vítima aí desta organização criminosa que atua naquela região ali de Ilha de São João, que fica em Simões Filho, na região onde fica o terreiro onde ele estava ali para fazer suas práticas religiosas. E isso aconteceu desta forma trágica que a gente traz aqui. Hoje, o corpo dele será enterrado às 2 da tarde aqui no cemitério do Campo Santo. A família, inclusive, convida todos que queiram prestar as últimas homenagens. Então, é essa informação, é essa trágica notícia que, infelizmente, a gente tem que trazer aqui para os nossos telespectadores. Eu volto com você. Obrigada, Tarsila, de cortar o coração, o depoimento do irmão de Williams. A gente está vendo aí, minha gente, imagens de Williams, esse jovem que morre de forma trágica, e há essa situação, as investigações apontam aí para a possibilidade de facções criminosas, né? São traficantes, minha gente. Esse menino era um trabalhador, é o que a família afirma, comprova, inclusive, e que perde a vida de forma brutal, minha gente. Olha, um foragido da Justiça Paulista, suspeito de ter matado uma jovem de apenas 20 anos durante um assalto, é uma das 20 pessoas, ou dos 20 presos aqui na Bahia durante uma operação contra uma facção que tem conexão com uma organização criminosa lá de São Paulo. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Lisboa Júnior, que está acompanhando, né, essa informação, Lisboa, essa notícia desta operação com você, meu amigo. Isso, André, é a Alta Potência 2, essa operação que acontece em 4 estados, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e também Santa Catarina. A operação envolve aí as polícias civil, militar, federal, além de representantes da Secretaria de Administração Penitenciária. Como você falou, a operação mira numa facção criminosa que atua principalmente em cidades de Jequié, Ipiaú e Itajibá. E essa facção aqui da Bahia mantém uma conexão com uma facção lá do estado de São Paulo. E esse grupo é investigado por crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas, além de homicídios. A investigação foi intensificada após a captura do chefe da organização, Marcos Antônio Santos Chaves, conhecido como Playboy, um baiano que foi preso em fevereiro deste ano em Santa Catarina. E aí um novo mandado de prisão foi cumprido contra ele hoje no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha. Até o momento, são 20 mandados de prisão cumpridos contra integrantes dessa facção aqui na Bahia. E olha só, como você falou, André, para finalizar aqui a participação, a Operação Alta Potência 2 também trouxe resposta a um crime que chamou atenção em São Paulo. Durante as diligências, a Polícia Civil prendeu aqui no estado Isaías Santos, de 23 anos, apontado como o autor do disparo que matou a universitária Beatriz Munhoz, de 20 anos, durante um latrocínio em São Paulo. Isaías foi localizado após trabalho de inteligência em Mirante, que fica aqui a cidade da região sudoeste da Bahia, e ele será encaminhado aí para a Justiça de São Paulo. Nas imagens da câmera de segurança dá para ver o irmão e o pai de Beatriz sendo abordados por 2 homens em uma moto. É possível ver Beatriz aí saindo do carro e atirando um spray de pimenta em direção ao bandido. Ele, com revólver em punho, atira contra Beatriz. O pai dela e o namorado foram vítimas de um golpe aplicado por esses bandidos que fingiram ser compradores de um drone que a família estava negociando na internet. Os criminosos combinaram pagar R$27 mil pelo drone, viu? André, volto com você. Obrigada, Lisboa. Vamos dar um respiro, minha gente, agora, né? Sair um pouco desse contexto aí de violência, que a vida como ela é, a gente tem que trazer também, né? A gente vai agora para Belém, com Gustavo Ferreira e Fátima Teles, com as notícias da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Boa tarde, Nordeste. Muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa cobertura da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, aqui em Belém do Pará. É claro que a gente segue acompanhando as pautas que impactam diretamente a vida dos nordestinos, a sua vida aí no seu estado. Só que hoje nós estamos num lugar diferente, que nós ainda não tínhamos apresentado nessa cobertura. Não estou no Parque da Cidade, não. Eu e Fátima Teles estamos, na AgriZone. Esse espaço aqui
de palestras, de debates, de painéis e também de muitos encontros. Vamos dar uma olhada, Fafá? Mostra aqui pra gente que tem muitas pessoas circulando pelos corredores desse evento que fala sobre inovação, tecnologia e agricultura sustentável. Esse é o pavilhão dos estandes, como você está vendo. Olha, tem um painel agora sendo realizado aqui. Tem vários locais destinados a empresas, a cooperativas de produtores rurais, a concessionárias, a fabricantes de automóveis, para falar de energia limpa, para falar de redução de carbono no campo. Então, são muitos estandes, são várias programações que mostram para os visitantes e vão mostrar até o dia 21, até sexta-feira, o quanto que é importante saber que o campo pode sim ser mais sustentável, porque sem produção não tem comida na mesa de ninguém, né? Então é preciso continuar produzindo, mas com consciência ambiental. Cerca de 2.000 pessoas passam por aqui todos os dias nessa programação aqui no estande dos pavilhões, tá? Só que tem muito mais. Além desse espaço aqui, tem também uma área verde enorme, uma floresta de 8,5 hectares. A gente tem imagens para mostrar, inclusive, para vocês. Essa floresta já faz 80 anos que está passando por um processo de regeneração com o apoio da Embrapa e é muito bonito de ver a floresta em pé, como a gente precisa ver no mundo inteiro. E pertinho dessa floresta existe uma outra instalação para a AgriZone, que são as vitrines vivas, né? Onde dá para ver vários exemplos de produções da agricultura sustentável para os visitantes passarem, aprenderem um pouco mais e levarem essas experiências, né, no caso dos produtores rurais e dos pesquisadores. A gente lembra que a agricultura é muito importante para a economia do Brasil. Ela foi responsável no ano passado por quase 1/4 do nosso PIB, que é a soma de todas as riquezas, né? Isso em valores representa 2 trilhões e 700 bilhões de reais. É muito dinheiro que sai do agro, que sai do campo. É por isso que a agricultura faz parte e é fundamental nessa discussão que foi trazida com a COP30, né, de mudanças climáticas. Um recebe impacto da outra, isso é natural e por isso que é preciso falar de agricultura nesse contexto de sustentabilidade. Mais cedo, eu conversei com a diretora executiva de inovação da Embrapa, que é a responsável, a organizadora da AgriZone, e ela falou um pouco mais sobre esse espaço das vitrines, o que está sendo mostrado para o mundo aqui, também a importância de um evento como esse, paralelo à COP30. Olha só. A gente tem o Sisteminha Embrapa, que foi desenvolvido um sistema integrado de produção para agricultura familiar, para minifúndios, que foi desenvolvido para a região Nordeste e que agora está sendo adaptada à região amazônica e a outros biomas também. O que é o Sisteminha? O Sisteminha, ele integra produção de proteína através de aquicultura. Então a gente tem ali um tanque de 10.000 litros de água que produz tilápia, integrado à produção de ovos. Então a gente tem uma galinha que é a recordista de ovos da Embrapa, que chama galinha 51, e que ela põe, então são 20 galinhas que produzem no mínimo 18 ovos por dia o ano inteiro. Integrado a isso, a gente tem a produção de milho, a produção de mandioca, a produção de abóbora, enfim, algumas espécies florestais também frutíferas, que no caso do Nordeste pode ser o umbu, enfim, podem ser outras espécies. Além disso, integrado também com a produção de hortaliças. E aí você compõe uma cesta de alimentos para o produtor, que tira ele de uma situação de vulnerabilidade alimentar, e depois de um ano, ele começa a já ter excedentes para começar a empreender, principalmente nas feiras que estão no seu entorno, dentro de uma visão de economia circular. Não tem como discutir clima sem discutir produção de alimento. Um país como o Brasil, boa parte das nossas emissões ou vem da agricultura, da agropecuária, cerca de 27%, né, ou vem de uso e ocupação do solo, que normalmente é uma transição para sistemas agropecuários. É um aprendizado, né, para todos os produtores rurais que estão passando por aqui, para levar essas experiências e trazer também um pouco do que eles já praticam, já fazem nos seus territórios, nas suas produções Brasil afora. É importante também esse intercâmbio com outras pessoas do mundo inteiro que vieram para a COP e também estão aqui para falar de agricultura. Logo cedo, eu também conversei nesse espaço das vitrines vivas com o seu Dutra. Ele é produtor rural, ele é paraense, mas tem ele tem plantações lá no Nordeste, lá no Maranhão. E também vai falar sobre uma espécie de feijão que ele veio estudar aqui e que diz que tem um potencial muito bom para ser plantada, na verdade, lá no Nordeste brasileiro. Olha só o que ele diz.
Somos parceiro da Embrapa no projeto de melhoramento do feijão calpi desde o ano de 2001. Nesse período, a Embrapa lançou 14 cultivares de feijão calpi. E agora, recentemente, as duas de maior relevância é a cultivar BRS Bené e a cultivar BRS Utinga, que foram recomendadas oficialmente para o estado do Pará. Mas essas duas cultivares estão sendo trabalhadas pela Embrapa Meio Norte, que fica no estado do Piauí, e essas duas cultivares têm potencial para o Nordeste brasileiro. Inclusive, nós temos plantado lá em Balsas, no Maranhão, pequenas áreas no sistema de experiência. Mas pela experiência que nós temos com essas duas cultivares, eu não tenho dúvida em afirmar que elas serão extremamente importantes para o estado do Maranhão e outros estados do Nordeste brasileiro, com alto potencial produtivo. A gente está de volta aqui na AgriZone, em Belém, esse lugar que fica a mais ou menos 2 quilômetros do Parque da Cidade. Só para você se localizar, né? A gente está quase todos os dias lá no centro das decisões da COP. Hoje a gente veio para cá para mostrar alguns exemplos bem interessantes, né? De como a produção agrícola, a produção do campo pode trazer bons resultados. Esse aqui é o stand do CNA, da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, em parceria com o Serviço Nacional Rural, que é o Senar. E aqui a gente consegue ver vários exemplos de bebidas, ali à frente de cosméticos, mel também. Aqui temos as frutas, temos o cacau, né, que é muito forte na região da Bahia também. Aqui, particularmente no Pará também, a CEPLAC está aqui mostrando um pouco de uma plantação cacaueira. E está todo mundo aqui muito empolgado com o que está vendo, né? E a programação, ela também reúne painéis, como eu disse no início, a gente fala sobre transição agroecológica, fala sobre financiamento, que é uma das principais, né, pautas da COP30 e de todo mundo que veio discutir o meio ambiente nesse evento aqui em Belém. Lembrando que a COP começou na segunda-feira passada, vai até agora sexta-feira, dia 21. Agora eu vou pedir para a Fátima Teles mostrar mais um pouquinho aqui do espaço da AgriZone, enquanto eu dou a agenda de hoje à tarde aqui na AgriZone. Às 2 da tarde tem um painel de políticas públicas para a transição climática, a experiência da taxonomia sustentável brasileira. E às 3h20, o painel O Agro que o Mundo Precisa, inovação, preservação e narrativas. Esses são alguns dos painéis que estão acontecendo por aqui. A programação, lembro, vai até sexta-feira, dia 21, na AgriZone. É gratuito, mas tem que se inscrever pelo link, é só entrar nas redes sociais da Embrapa. E é assim que a gente se despede da nossa cobertura de hoje aqui em Belém do Pará, ao vivo, falando de meio ambiente. Hoje da AgriZone, mas sempre falando do Nordeste na COP30. E é claro que a gente volta amanhã com mais informações ao vivo aqui de Belém do Pará, a capital do Brasil, a capital da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Você fica agora com as notícias do seu estado, da sua região. A gente se vê amanhã. Estamos de volta com o Bahia Meio Dia, notícias da COP, direto lá de Belém do Pará, porque interessa a gente, minha gente. É uma agenda mundial, né, sobre as mudanças climáticas, o que é preciso fazer para a nossa proteção de todos nós, mundialmente falando. Líderes de todos os lugares estão lá, ativistas, cientistas, então é interessante para todos nós. Vocês viram aí o trânsito no Bahia Meio Dia, né, tranquilo aqui nesta região de Ondina, ali dá acesso para Garibaldi, dá acesso para Ondina, também Praça Lorde Crocani, bem tranquilo nesta manhã de terça-feira. E a gente, fazer como o Wanderson Nascimento, chegar bem pertinho aqui de vocês para dizer o seguinte: o Bahia Meio Dia teve acesso com exclusividade às câmeras corporais dos 3 policiais militares que foram condenados. Estou falando de policiais militares condenados por roubo de celulares durante uma abordagem. Isso foi no bairro do Barbalho, aqui em Salvador. As imagens e áudios mostram a conduta criminosa de agentes do Estado que deveriam, meus amigos, nos proteger toda a população. Atenção, as imagens que você vai ver agora são exclusivas e mostram as câmeras corporais de 3 policiais militares em um dia de trabalho. 1º de fevereiro de 2025, dia de Bavi, câmera do sargento Joseval Silva Santos. A guarnição é abordada por um torcedor do Bahia pedindo socorro porque foi roubado por torcedores do Vitória. Os policiais mandam ele entrar na viatura e seguem na direção indicada. Esse cara me roubou na faixa de parei agora aqui, entrou aqui nessa rua aqui, eu consegui, eu parei aqui.
A viatura chega na Praça Nossa Senhora de Lourdes, bairro do Barbalho, região da Estrada da Rainha. O sargento Joseval sai correndo do carro e, com a arma em punho, manda todos os 5 jovens que estavam no local colocarem as mãos na cabeça. O vídeo mostra o horário, 12:01. Um dos jovens recebe um tapa nas costas. Quem agride é o sargento Pedro Fabiano Soares Batista. A todo momento, os 2 sargentos ameaçam e perguntam por armas. Cadê a arma? Todo mundo viu lá. Cadê o flagrante? Quem tá aí? Se apresente. Quem é que tá com o flagrante? Se apresente. Cadê? Se eu achar é pau. Se eu achar é pau. O que chama mais a atenção vem agora. A partir do 12:02, a câmera do sargento Joseval é coberta e só é possível ouvir o áudio. O sargento, por várias vezes, fala para o jovem zerar, ou seja, limpar o celular. Inclusive, pede o documento do aparelho. Desbloqueia aí. Desbloqueia, zere. Perde tudo, vai perder tudo. Eu vou levar você pra delegacia. Bora, zere tudo aí. Cadê o documento do celular? Cadê? Tá em casa. Zera. Cadê o documento? Tá em casa. Zere. Ele conversa com um por um e pede para os jovens entregarem os telefones com ameaças. Tire, zere. Vai zerar, vai perder. Tudo. Se é ladrão. Vai perder tudo. Tudo. Pode ir zerando aí. Pode ir zerando. Pode ir zerando aí. Pode ir zerando. Você vai perder tudo. Senão eu vou levar você para delegacia. Agora vamos ver a cena pela câmera do soldado Carlos Geraldo de Jesus Almeida Júnior. Não tem áudio. 12:01, ele sai do carro para dar apoio aos sargentos que estão fazendo a abordagem. O soldado permanece com a arma apontada para os jovens, enquanto os outros 2 policiais fazem a revista. Aqui é possível ver os celulares dos jovens sendo manipulados pelos sargentos. Neste trecho, por volta do 12:10, quem está com um aparelho é o sargento Pedro Fabiano Soares. Ao 12:20, 3 jovens ainda estão com as mãos na cabeça e um quarto conversando com o sargento Joseval, que está com o telefone nas mãos. O 5º jovem está dentro do carro. Mais à frente do vídeo, aparece o sargento Pedro Soares Batista devolvendo os celulares dos jovens. Eles começam a mexer nos aparelhos para limpar os dados. Mas às 12:23, o soldado Carlos também cobre a câmera com a mão. Nas imagens da câmera do sargento Pedro Soares Batista, é possível ver ele e o sargento Joseval revistando os jovens. Mas em outro trecho, a câmera dele também fica coberta do 12:31 até a 1h01, quando os PMs já estão dentro da viatura. De acordo com as diretrizes do uso das câmeras corporais, o artigo 4º prevê que, em circunstâncias específicas, mesmo sendo um fato de interesse da segurança pública, a gravação intencional pode ser interrompida, devendo o profissional registrar o motivo antes de desligar o dispositivo. São consideradas circunstâncias que podem, a critério do profissional que esteja utilizando a câmera corporal, ter a gravação interrompida, a pedido da vítima ou testemunha, ocorrências envolvendo crianças, adolescentes incapazes ou crimes sexuais e durante buscas pessoais em circunstâncias que possam expor o abordado ou abordada. As vítimas denunciaram o caso na Corregedoria da Polícia Militar e um inquérito foi aberto. A Justiça condenou os 3 policiais por 3 roubos consumados e 2 roubos tentados, já que eles não conseguiram pegar os aparelhos de 2 jovens. Joseval e Pedro também foram condenados por 5 crimes de lesão corporal. Apenas Carlos foi absolvido desse ponto. As defesas tentaram anular a denúncia, alegaram inconsistências nas provas e pediram absolvição. Mas o juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira rejeitou todos os argumentos. Na sentença, o magistrado afirmou que as imagens das câmeras corporais, os depoimentos das vítimas e os laudos de lesões confirmam que houve utilização da função pública para obtenção de vantagem ilícita.
Nós também tivemos acesso aos depoimentos dos 5 jovens. Eles contaram como foi que tudo aconteceu. Um dos rapazes disse que Joseval exigiu o celular, ameaçando prendê-lo por porte de arma e drogas, caso não encontrasse o aparelho. Ele me falou, cadê seu celular? Meu celular nesse momento estava dentro do carro. Peguei meu celular, ele pediu para eu pegar o celular, peguei o celular e aí fiquei com o celular na mão. Aí ele falou comigo, você sabe que sei, perdeu, né? Eu falei, perdeu o que isso? Ele falou, o celular. Outro jovem disse que outros bens também foram roubados, que Joseval roubou 2 correntes de ouro que usava e o conduziu até a viatura, onde exigiu que desbloqueasse e formatasse os aparelhos celulares. E aí ele me revistou, e aí perguntou de quem é essa corrente? Tá no meu pescoço, eram 2 correntes de ouro. E aí eu falei assim, são minhas. Ele falou assim, é ouro? No momento eu falei assim, não, que não era. E ele falou assim, tira aí. Aí no momento ele falou assim, tira o chapéu e a corrente. E foi o sargento Joseval. E aí eu tirei a corrente, tirei o chapéu, ele me deu aí. Eu peguei na mão dele, ele enrolou a corrente e o chapéu na mão. Aí eu peguei o celular, ele falou assim, desbloqueia aí. Eu falei, desbloquear, ele falou assim, desbloqueia o celular. Aí eu desbloqueei o celular, ele falou assim, pronto, deixa eu falar uma coisa, você perdeu o celular. Como você quer ser preso? Além das ameaças verbais, os jovens contaram que também foram agredidos com uma barra de ferro. Ele bateu com a gente com a barra de ferro. Nesse momento, um do lado do outro, ele pegou uma barra na mão da gente e falou que a gente estava roubado. A gente era vagabundo. O primeiro sargento Joseval Silva Santos foi condenado a 12 anos, 2 meses e 6 dias de pena privativa de liberdade, sendo 10 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 1 ano e 11 meses de detenção a ser cumprida na forma da lei. O primeiro sargento Pedro Fabiano Soares Batista foi condenado a 9 anos, 8 meses e 6 dias de pena privativa de liberdade, sendo 7 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 1 ano, 8 meses e 20 dias de detenção a ser cumprida na forma da lei. Já o soldado Carlos Geraldo de Jesus Almeida Júnior foi condenado a 6 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto. Olha, minha gente, isso mostra a importância, além de trazer uma reflexão, né? Pessoas que deveriam estar nos protegendo, fazendo isso aí, são condenadas. Isso mostra a importância das câmeras corporais. Eu queria destacar aqui também o compromisso, né? O trabalho da nossa produtora Mônica Mello. É a primeira vez na Bahia que a gente tem acesso a câmeras corporais que são utilizadas por policiais militares e que nesse momento comprovam aí a atitude deles e exatamente por isso foram condenados. Um trabalho criterioso, cuidadoso da nossa produtora Mônica Mello, de toda a nossa equipe, mas em especial ao trabalho dela, é um agradecimento aqui que nós fazemos. E olha, minha gente, o advogado ainda sobre esta reportagem, Joseval Silva Santos, disse que vai recorrer da decisão e que a sentença está sendo analisada para definição da estratégia do recurso. A defesa de Pedro Fabiano Soares Batista afirma que está confiante no recurso e que a verdade será reestabelecida. A defesa de Carlos Geraldo de Jesus Almeida Júnior disse que também vai recorrer da sentença e reafirmar a inocência do cliente. Os amigos do norte e oeste do estado seguem com as notícias das suas cidades. Aqui em Salvador, quero dizer para vocês o seguinte, olha, 9 pessoas foram presas em uma operação que revela uma estrutura milionária de corrupção na saúde pública, meus amigos. Entre os suspeitos, acreditem, estão um vereador e 2 ex-secretários de saúde. Deixa eu chamar Miller Nunes, que tem informações mais atualizadas, inclusive uma coletiva, né, Miller, que não sei se já aconteceu ou está acontecendo nesse momento. Com você, Miller. Está acontecendo, André. Eu estou falando ao vivo aqui da sede da Polícia Civil, na Piedade, ao lado do diretor do departamento responsável por essa operação, Dr. Fábio Lordelo, diretor do Draco. Começo te perguntando, políticos envolvidos num esquema milionário de desvios de verba. Hoje, 9 pessoas presas. Como é que funcionava isso? Boa tarde. Boa tarde. Foi um trabalho árduo realizado pela Polícia Civil do Estado da Bahia, em parceria também
evidentemente com a polícia do Piauí, é bom que se diga, mas toda a arquitetura criminosa foi montada através de clínicas médicas, né, que fraudavam licitações no município, participavam e depois fraudavam licitações no município de Formosa do Rio Preto, com uma nítida intenção, né, de obter esses recursos de forma fraudulenta e, com isso, também distribuir entre a rede que interagia com essa organização criminosa esses recursos ilícitos obtidos do município de Formosa do Rio Preto. Quais eram esses exames? Eles chegavam a ser feitos ou não? Era uma variedade de exames que eram requisitados. Né, mas não só isso, né? Havia também ausência de médicos em postos de saúde contratados que não iam trabalhar, e também, principalmente, se potencializava, né, a aquisição desses recursos ilícitos através de requisições médicas que não eram, obviamente, cumpridas, né? Esses exames não eram realizados, inclusive teve exames específicos para mulheres e que foi requisitados, indicados para que homens fizessem. Então, foi toda a sorte de fraude que essas clínicas e também com interposição de pessoas jurídicas, que é próprio do lavagem de dinheiro, de capital, de grupos organizados desse montante, dessa natureza, de sorte que ao final nós já conseguimos computar, não descartamos a possibilidade, depois dessa fase investigativa, com os novos documentos que foram obtidos, de nós conseguirmos mais informação sobre desvios, né? Mas até agora nós chegamos ao montante de quase 12 milhões de reais desviados exclusivamente do município de Formosa do Rio Preto. André, veja você que absurdo. O doutor falou aí de exames que eram requisitados para homens, só que são exames exclusivamente femininos. Por exemplo, um ultrassom transvaginal, que estava ali no nome de um paciente masculino. Isso, logicamente, chamou a atenção da polícia. Mas essas denúncias começaram a chegar da polícia. Eu estava conversando com o Gabriel Pires, que é repórter lá na região oeste, me falou o seguinte, que apurou que um envelope, uma carta anônima, foi enviado para um site da cidade e também para alguns vereadores que começaram a apurar essa denúncia junto com a Polícia Civil e o Ministério Público. Doutor, eu queria perguntar por quanto tempo esse esquema funcionou? Quais anos? Estava funcionando em atividade até vocês deflagrarem a operação? As empresas foram montadas para justamente fraudar especificamente na área de saúde, né? E tanto assim que nós não descartamos a possibilidade de termos outras investigações contra o mesmo grupo em outras entes federativos, né? Tanto no nosso estado quanto fora, evidentemente. Então, porque essa organização criminosa não tem fronteiras, né? Então, nós tivemos a primeira fase da investigação, que foi em 2024. Foi uma fase, estrategicamente, nós fizemos justamente para obter mais informações, aprofundarmos as investigações e agora, com a robustez dos indícios obtidos, foi que nós conseguimos pedir a prisão de todos, cautelar de todos os envolvidos e, como eu tenho dito, o Draco ele visa sempre o ápice da pirâmide, né, das organizações criminosas, essa é a obrigação do Draco. Então, esses 9 eram assim, digamos assim, os cabeças, né, pensantes de realização, de participar dessas licitações, melhor dizendo, e no segundo momento obter esses recursos com outra gama de pessoas envolvidas e depois distribuição desses recursos ilícitos. André, entre esses presos hoje está um vereador que está cumprindo o mandato atual, a gente está apurando, checando o nome dele exatamente, que a polícia não pode nos passar por conta da lei, inclusive, né, de abuso de autoridade, e também 2 ex-secretários de saúde. Qual o papel deles, doutor, nesse esquema? O que é que eles faziam? Eram pessoas como agentes públicos, né, que tinham total, sabiam como funcionava a máquina pública, né, eles têm consciência do funcionamento da máquina pública, por isso eles conseguem constituir pessoas jurídicas e participar de forma aparentemente lícitas dessas licitações, adquire essa licitação. Então, para fazer esse processo, é necessário ter conhecimento, conhecer a máquina, no caso aí do funcionamento da máquina municipal do município de Formosa do Rio Preto. Então, a partir desse conhecimento, dos contatos entre eles, realizado conluio já articulado para obter aquele objetivo de desviar recursos públicos, é assim que eles conseguem penetrar na máquina, né, como toda organização criminosa. Toda organização criminosa, seja ela de qualquer natureza, ela precisa do poder público para funcionar. Doutor Fábio Lordelo, muito obrigado pelas informações. 12 milhões de reais é o montante identificado pela polícia que foi desviado desse período até agora. Andréa, volto contigo aí no estúdio. Mila, obrigada. Vendo você e doutor Fábio aí nessa conversa, a gente estava conversando aqui também nos bastidores. Pense no absurdo, ainda vamos ver muitos, né? Porque é roubalheira, é mundo de cabeça para baixo. Obrigada pelas suas informações, do delegado também. Minha gente, olha, a Justiça Baiana adiou a 3ª audiência de instrução do caso que ficou conhecido como golpe do Pix, que estava marcada para hoje aqui em Salvador.
A justificativa é que não havia auditório disponível. A nova audiência foi marcada para daqui a 6 meses, ou seja, em maio do ano que vem. 6 de maio de 2026. Essa é a nova data da audiência de instrução do caso conhecido como golpe do Pix. Às 8h30 da manhã, devem ser ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Já no dia 7 de maio de 2026, no mesmo horário, devem ser interrogados os 12 réus, incluindo os jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Oliveira, que são apontados como chefes do grupo criminoso que desviou mais de R$400 mil em doações feitas para pessoas em vulnerabilidade depois de aparecerem em um programa de TV. O jornalismo da Rede Bahia teve acesso à decisão do adiamento. O auditório onde aconteceria a sessão fica no Fórum Criminal Desembargador Carlos Souto, em Sussuarana, mas foi reservado para um projeto do próprio Tribunal de Justiça. No mês passado, o juiz Valdir Viana Ribeiro Júnior tentou recuperar a reserva do auditório, mas a desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, indeferiu o pedido. Com o adiamento, o caso pode ficar mais de 1 ano sem audiência, já que a última aconteceu em março deste ano. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia, o esquema desviava dinheiro que era supostamente arrecadado para ajudar pessoas que faziam apelos durante um programa de TV. De acordo com as investigações, a chave Pix, divulgada no ar, não era de quem havia feito o pedido, e sim de suspeitos que faziam parte do golpe. O grupo teria arrecadado mais de R$500 mil em doações e os envolvidos teriam se apropriado de 75% do total, ou seja, mais de R$400 mil. Apenas cerca de R$130 mil foram repassados para as vítimas. O caso veio à tona em março de 2023. Na época, os 2 jornalistas apontados como chefes do esquema criminoso foram denunciados pela emissora e demitidos. O grupo foi denunciado por associação criminosa e apropriação indébita. As investigações apontam ainda que os envolvidos atuaram por 1 ano e 5 meses, entre 2022 e 2023. E olha, nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça para saber o andamento do processo, mas o caso está em segredo de justiça. Também tentamos uma entrevista com o juiz, mas ainda não tivemos retorno. A Record, emissora onde os 2 jornalistas trabalhavam e onde o golpe foi descoberto e denunciado, nos enviou uma nota. A empresa diz que fez uma ampla reportagem no último fim de semana, mostrando como estão as famílias que há 2 anos sofrem com os constantes adiamentos do julgamento do caso e afirmou que vai continuar acompanhando como estão as vítimas. Já a defesa de Marcelo Castro e Jamerson Oliveira alega inocência dos clientes. 2 homens furtaram uma motocicleta, uma moto, minha gente, que estava estacionada. Isso foi em uma rua no bairro Jardim Cruzeiro, na Cidade Baixa. Olha os vídeos aí, o vídeo aí. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Na imagem, minha gente, dá para ver, olha, que o primeiro sai do carro, ele chegou ali perto da moto, tentou ligar, e aí um outro sai agora sim com o capacete, sai de dentro do mesmo carro e foge com a moto. Esses homens saíram com a moto, levando esta moto que foi roubada. A polícia foi acionada, realizou rondas na região, mas até agora não encontrou os criminosos, nem conseguiu ainda recuperar esta moto. Bora voltar a falar com Lisboa, porque um foragido da Justiça Paulista, suspeito de ter matado uma jovem de apenas 20 anos, esse caso foi amplamente divulgado nacionalmente, foi durante um assalto e outras 20 pessoas foram presas aqui na Bahia. É uma operação contra facções que tem conexão, né, com criminosos lá de São Paulo. Traga mais detalhes pra gente, Lisboa, você que está acompanhando desde mais cedo esse caso.
Isso, André. A Operação Alta Potência 2, iniciada na manhã de hoje, ainda está em andamento em 4 estados. Bahia, também São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Envolve as polícias civil, militar, federal e também representantes da Secretaria de Administração Penitenciária. Como você falou, essa operação mira uma facção criminosa que atua principalmente aqui na região de Jequié, Ipiaú e Itajibá e mantém uma conexão com a organização criminosa do estado de São Paulo. A gente vai escutar agora o que diz o delegado da Polícia Federal, Eduardo Badaró, sobre essa operação de hoje. Essas investigações se iniciaram com a ocorrência de homicídios aqui na região de Jequié e Ipiaú, em janeiro. Com investigações locais, a FIP chegou para auxiliar e expandir essas investigações. Conseguimos capturar uma liderança criminosa e, a partir desses dados, coletando mais informações, expandimos essa investigação e identificamos 2 eixos operacionais dessa facção. O eixo financeiro, aquele que movimentava bastante dinheiro relacionado do tráfico, e indivíduos, que era o eixo operacional, que fazem a venda direta da droga nas ruas, a distribuição a varejo. Foi possível fazer essas 31 representações de prisão, 40 buscas, apreensões. Então, extremamente importante para a gente combater com qualidade, com eficiência, o crime organizado que vem atuando aqui na região. Até o momento, são 20 mandados de prisão cumpridos contra integrantes dessa facção que atua aqui no nosso estado. Um dos alvos de maior relevância foi preso em Guarulhos, cidade de São Paulo. O nome dele é Vitor Barros Pinto, baiano, apontado como operador financeiro do grupo criminoso aqui do nosso estado. Ele aparece sentado no chão, algemado, de cueca, e foi interceptado aí pela polícia. Segundo a Força Integrada, esses traficantes baianos, em parceria com o Grupo de São Paulo, eles movimentaram o valor de pouco mais de 50 milhões de reais aí nos últimos 3 anos. Viu, André? Volto com você. Obrigada, Lisboa, por todos os detalhes aí desta operação. E olha, minha gente, vamos embora falar de saúde, saúde dos homens, hein? Chama aí o maridão, avisa seu pai, aos irmãos, aos amigos, aos vizinhos, que está tendo o mutirão do Bahia Meio-Dia com a Fundação José Silveira, lá na Paróquia Divino Espírito Santo, Vale dos Lagos. E como é o Novembro Azul, a prioridade é para os homens, né, Felipe? Conta pra gente, tá bem movimentado aí desde cedo, né, Lipe? Exatamente, viu, André? Desde as primeiras horas do dia, muitos homens de diferentes idades, diferentes bairros, vieram aqui para a Paróquia Divino Espírito Santo, no Vale dos Lagos, para participar desse mutirão. Já está mais vazio assim, porque aqui é tudo muito rápido, as pessoas vêm, pegam a ficha, passam pela triagem, recebem o atendimento e depois vão para casa esperar aí o resultado e também os encaminhamentos necessários. Deixa eu conversar com o André. André, boa tarde, veio aqui buscar quais exames hoje? Boa tarde, eu vim aqui buscar ortopedista, odontologia, que eu estou cuidando da minha saúde, então eu vim aqui para buscar esse acompanhamento que eu estou precisando muito para ajudar minha coluna a melhorar um pouquinho da minha coluna. Já passou pelo urologista também? Não, ainda vou passar por urologista, só estou esperando agora a odontologia para depois ir para lá. André, dê um recado para aqueles homens que têm vergonha, ficam fazendo brincadeira, porque tem que fazer esse exame, né? Passar pelo urologista. Qual o recado que você dá? Eu espero que todos que estão assistindo e ouvindo venham para essa feira para cuidar da saúde, porque é necessário fazer um exame, entendeu? É muito necessário, porque senão pode acarretar doenças mais tarde, entendeu? E aí fica pior. Passou dos 45, pode vir fazer os exames, que dá tudo certo. Com certeza. Obrigado, viu, por conversar com a gente. Essa ação segue até amanhã, André. Hoje não temos mais vagas disponíveis, foram mais de 1000 fichas distribuídas. Os atendimentos vão acontecer até o final da tarde e amanhã vão ter novas distribuições. Deixa eu convidar a Rafaela aqui para passar mais informações para a gente. Rafa, mais de 1000 fichas distribuídas, inclusive superando a expectativa.
E aí, amanhã, como é que vai fazer? Como é que faz para participar? Então, amanhã, para participar, pode vir demanda espontânea, por ordem de chegada, né? Trazer os documentos necessários, cartão do SUS, documento com foto, comprovante de residência. Importante dizer as especialidades: urologia, clínica médica, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, nutrição, odontologia e também tem os exames que são realizados, ultrassonografia, PSA e raio-x. Essa é a 6ª e última edição do ano e aí tem o objetivo de atender os homens em relação ao Novembro Azul. Exatamente. A 6ª edição, né, parceria com a Rede Bahia, a Fundação José Silveira, o objetivo é esse, Novembro Azul, atender os homens. Nós estamos aqui durante toda a manhã, né? A gente até conversou mais cedo sobre a quantidade de homens buscando atendimento, porque antes existia aquele tabu de que não precisava buscar atendimento médico, de que só as mulheres se cuidavam. Exatamente, a gente pode ver hoje, né, nessa ação, com mais de 1.000 procedimentos só voltados aos homens. Então a gente vê que realmente esse tabu vem quebrando, os homens vêm se cuidando, vêm procurando cuidar da saúde. Então é esse movimento que a gente vem fazendo. Com certeza, é importante, até porque são muitos os casos de câncer de próstata e quanto mais rápido você descobrir, maiores, né, as chances de cura. Vamos conferir agora uma reportagem que nós preparamos ao longo da manhã. Seu Adalberto aproveitou a manhã de terça-feira para cuidar da saúde. Acordou cedo e foi um dos primeiros a chegar no mutirão. Você tem que se cuidar. Se cuidar primeiro, depois cuidar dos outros. Deixa a vergonha do lado e se cuide. É o que importa. Saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar, com certeza. O pátio da paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Vale dos Lagos, ficou lotado desde as primeiras horas do dia. Homens de diferentes idades e bairros de Salvador em busca de exames e consultas. Há 4 anos que eu vou os médicos do SUS, nas ruas, procuro marcar e não consigo. Aí eu vim hoje desse mutirão. Acompanhei na televisão ontem, aí hoje eu levantei cedo, madruguei. Aí cheguei aqui, era 5h10 da manhã. Essa é a 6ª e última edição de 2025 do mutirão da Fundação José Silveira em parceria com Bahia Meio Dia. Por causa do Novembro Azul, a ação visa conscientizar sobre a necessidade e importância de combate ao câncer de próstata. Tomar cuidado com a alimentação, com excesso de bebida alcoólica, evitar gordura, evitar fritura, evitar comida pesada, evitar excesso de açúcar. Importante sempre fazer atividade física, ver os níveis de pressão, ver os níveis de açúcar para evitar o diabetes e fazer avaliação da próstata também. A ação também marca o Dia Nacional de Combate à Tuberculose. Estão sendo oferecidos atendimento em urologia, clínica médica, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, nutrição e odontologia, além de exames de ultrassonografia, PSA e raio-x. Para ser atendido é necessário apresentar um documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. Além disso, a realização dos exames de ultrassonografia e raio-x requer a apresentação de uma requisição médica. A gente pode ver aqui a quantidade de homens que procuram, né, nossos serviços, nossos atendimentos. Isso é um tabu que vem sendo quebrado, né? Então, muitos homens eles estão mais preocupados com a saúde, em vir, prevenir, né, e tentar detectar se tiver algum diagnóstico que seja detectado precocemente, para que eles tenham um tratamento mais adequado. Seu Gilson cruzou a cidade, saiu de Ondina para participar do mutirão, fez 2 procedimentos e depois seguiu para o trabalho. O assistente social fez questão de deixar um recado para os homens da nossa Bahia. Tem muita brincadeira sobre isso, alguns mitos também, né? Deixar de desacreditar na ciência. E o exame é rápido, é prático e não demora, tem que acabar com esse preconceito. E também evitar o pior, né? Que é o câncer de próstata. Pois é, o recado tá dado, tô aqui com o seu Valdisson, né? Saiu de onde? Me conte sua história. Eu vim lá de Itapuã, né? Mas só que eu cheguei aqui já um pouco tarde, cheguei 7 e pouco. Eu queria urologista, não consegui, mas consegui ortopedia. Tava precisando, tava tentando marcar algum tempo já sem conseguir? Eu tô com tempo para mais ou menos 2 meses ou mais, né?
para marcar o urologista e não tô conseguindo. Vou te dar uma dica, amanhã o senhor volta um pouquinho mais cedo para receber esse atendimento, porque aqui vai ter, essa ação continua amanhã também. Só tente chegar um pouquinho mais cedo, os atendimentos começam às 8 horas. Vai voltar? Vou voltar sim, amanhã com certeza, estou precisando, né? É isso. Valeu, boa sorte pro senhor, boa volta para casa, viu? André tava aqui dando risada, que um bocado de gente tá mandando mensagem para ele. E aí, meu amigo, tudo bem? Veio buscar qual atendimento? Eu queria fazer o urologista, mas não achei mais vaga, mas fiz o PSA e vou fazer o clínico agora. Importante, amanhã volta para tentar o... Se Deus quiser, eu vou voltar porque o atendimento aqui é excelente. Maravilha, o senhor veio de onde? Daqui mesmo do bairro? Fazenda Grande, eu Retiro. Um pouquinho longe, né? Mas para cuidar da saúde não importa a distância. Passou ontem o BATV, depois não posso perder essa oportunidade, porque lá é difícil, complicado. Vai ter que sair madrugada, a tentar marcar pelo posto e é difícil, é muito mais difícil. Todo ano eu faço esse mutirão, eu acompanho mesmo a mutirão que tem, ou aqui, ou em qualquer lugar eu vou. Obrigado, viu? Muito obrigado. André, é só reforçar que esse mutirão continua amanhã aqui em Vale dos Lagos. Para você participar, basta chegar, demanda espontânea, a partir de 8 horas da manhã. Quer mais detalhes, mais informações? Acessa lá o nosso portal, o G1 Bahia. É contigo aí no estúdio. Isso, Felipe, o tempo todo a gente acompanhando você aí na sua entrada ao vivo e o QR Code já estava aí na sua tela, minha gente. Olha, lá na Paróquia Divino Espírito Santo, Vale dos Lagos, amanhã novamente. É uma parceria de sucesso entre o Bahia Meio Dia e a Fundação José Silveira. São 800 procedimentos, entre exames, consultas, tem urologista, tem cardiologista, ortopedista também. Então, minha gente, oftalmologista também, não perde essa oportunidade não. E, incentiva esses homens aí, porque o empurrão da gente em casa sempre ajuda, né, minha gente? E olha, 2 irmãos foram mortos em Feira de Santana, assunto de novo de polícia, agora lá de Feira de Santana. O duplo homicídio aconteceu na frente da mãe deles. Nossa Senhora, quem tem detalhes pra gente é Luiz Brandão. Luiz, que coisa absurda, né? Imagina uma mãe presenciar a morte dos filhos de forma trágica. Traga pra gente os detalhes, meu amigo. Boa tarde. Impressionante, né, André? Boa tarde para você, a todos que acompanham o nosso Bahia Meio Dia. Olha só, essa triste história aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje, por volta das 4 horas da manhã, em uma casa no bairro Brasília, aqui em Feira de Santana. Esses 2 irmãos foram identificados como Gabriel Santos Lima, de apenas 17 anos, e Cauã Leite de Jesus, de 21 anos. De acordo com as informações da Polícia Civil, eles estavam na casa em que moravam quando foram surpreendidos com a chegada de pelo menos 4 homens armados. Esses homens chegaram, se identificando como policiais, e efetuaram os disparos. Esses 2 rapazes morreram no local e outro jovem que não foi identificado, mas que tem 22 anos, também chegou atingido, né? Foi baleado na região da perna do braço, conseguiu pedir socorro e está nesse momento internado no Hospital Geral Clériston Andrade, também aqui em Feira de Santana. Nós não temos informações sobre o estado de saúde dessa terceira vítima. Com relação aos 2 mortos, os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica, também aqui de Feira, onde já estão sendo periciados, e ainda não há informação com relação ao funeral desses 2 irmãos. Com relação às investigações, André, a Polícia Civil já confirmou que esses 2 rapazes, eles mantinham ligação com uma facção criminosa aqui de Feira de Santana. Esses 2 homens, inclusive, já estavam sendo investigados pelos policiais por um suposto envolvimento na prática de alguns crimes aqui da região, como homicídios, por exemplo. Tudo isso agora está sendo investigado. A gente lembra que os suspeitos, né, esses 4 homens que chegaram armados e efetuaram os disparos, já foram identificados e agora estão sendo localizados. São essas as informações, viu, Andréa? Eu volto com você. Ô Luiz, eu tô aqui imaginando essa mãe, né? Porque minha gente não importa se já tinha alguma investigação, se tem alguma coisa aí em relação à polícia ou à criminalidade. Se fez alguma coisa de errado, tem que ser preso, né? E esse assassinato, isso não é o que se espera. E essa mãe que presenciou isso, você tem alguma informação sobre o estado de saúde dela? Como é que ela tá nesse momento? Estado de saúde emocional, sobretudo, né, Luiz? Traga pra gente.
principalmente o emocional, né, André? Olha só, com relação ao momento em que esses criminosos chegaram na casa, a única informação que a polícia confirmou pra gente de que apenas os 2 filhos foram assassinados no local e outro homem que não teve o grau de parentesco divulgado, confirmado, que foi atingido. A gente não tem informação com relação a essa mãe, mas de acordo com a PM, de acordo também com a PC, ela não teria sido atingida no momento em que esses 4 homens chegaram armados. A princípio seria boa notícia, mas de qualquer forma não deixa de ser um susto, um momento como esse, né, em que ela presencia a morte dos 2 filhos. Nós ficaremos agora acompanhando o desfecho disso tudo com relação à alta, né, a evolução do estado de saúde desse homem, mas com relação à mãe são essas as informações, tá bom? Eu volto com você. Obrigada, meu amigo. Foi ferida emocionalmente para sempre, minha gente, é uma mãe. E olha, daqui a pouquinho tem festival de lambreta. Sabe lambreta? Isso mesmo que você está pensando. Aqui em Salvador. Então, bora ver as imagens ao vivo? Olha que tentação. Daqui a pouquinho, viu? Fica ligado aí, porque tem os detalhes desse festival. Quem gosta, eu adoro. Até já. De volta com o Bahia Meio Dia nesse clima, porque dezembro está batendo na porta, em 12h58. E olha, dezembro está pertinho e você já pode participar da campanha Natal do Bem, promovida pela Rede Bahia. Essa é a 8ª edição desse projeto, que arrecada doações de presentes para serem doados para crianças carentes, aquelas crianças que precisam desses brinquedos, da nossa solidariedade, da nossa alegria, minha gente. As doações seguem até o dia 20 de dezembro em Salvador. O Natal do Bem conta com o apoio da CUFA, Central Única das Favelas, da Polícia Militar da Bahia e o oferecimento também o Salvador Shopping, né? Aponta aí a câmera pro QR Code aí que aparece na sua tela, que você vai entender direitinho como doar. Nossa árvore está aqui, olha, e claro que a gente espera a sua solidariedade. O que você puder comprar, claro que vai estar agradando muitas crianças. E olha, o bairro da Mouraria deve ficar mais agitado a partir de hoje. A Mouraria já é tradicional por isso, viu? Lá vai começar o primeiro festival de lambreta. São 6 bares e restaurantes com várias promoções e versões dessa iguaria. Quem já está por lá e vai contar tudo pra gente é Lisboa. Você gosta, Lisboa? Ó, tô vendo aqui, tem o caldinho, tá vendo? Do lado ali, e as lambretas. Com certeza já comeu, né, Lisboa? Como é que não gosta, né, André? Como é que não gosta? Agora responda rápido, viu, André? Vem cá, essa lambreta vem de onde? Responda rápido, qual a cidade? Ixi, não sei não. Valença? Valença? Vou arriscar Valença. Ah, você acertou porque sopraram aqui, né? Eu tô aqui com o Cris. Cris é de lá da cidade. Cris traz falou, isso aqui pra gente. Ô, Cris, me conte aí, ó. Agora pode falar à vontade enquanto eu como aqui, tá? Que eu vou comer um bocado aqui. Me conte aí, o Festival da Lambreta começa hoje, são 13 dias de evento. Isso. Boa tarde. A gente tem um diferencial, que a lambreta vem de Valença, Cova da Onça, Maceió, e todos os dias o cliente tem o prazer de ele mesmo escolher a lambreta que eles querem comer. Pronto, já vem aqui, já escolhe e já come. Mas é rapidinho, eu vou ali no outro restaurante, porque são 6 restaurantes que estão participando desse primeiro festival da lambreta. A gente tem o Bar da Cris e a gente tem outro aqui, que é do Bigu, que fica aqui em... a Mouraria, no bairro da Mouraria. Cadê seu Bigu? Bigu tá aqui, ó. Bigu, boa tarde pra você, meu amigo. Vocês sabiam que Bigu é ex-jogador do Vitória? Tava falando com ele aqui, só que a esposa é Bahia, doente. Infelizmente, ela foi pro time errado. Pois é, mas vamos falar agora da lambreta. Me conte aí a lambreta. Olha só, a gente tem uma promoção. Tem, claro que tem promoção. Entendeu? A nossa lambreta é maravilhosa. Né? Aqui são alguns ingredientes que a gente usa, né? Mas ainda tem outras situações que a gente não pode revelar. Né? É o pulo do gato, né? O pulo do gato. O pulo do gato aí tem que ficar escondido. Vem cá, aqui já está pronto? Não, aqui só é um arranjo, né, que nós fizemos e ela tá saindo do fogo agora. Mas vem cá, vamos começar aqui, seu Bigo, rapidamente com a galera. Tem galera experimentando aqui lambreta. Boa tarde, meu senhor, tudo bem? Você gosta de lambreta? Eu acabei de comer, pouco instante. E aí, o que você achou? Ótimo, deliciosa. Tá sabendo do festival que tá acontecendo aqui na Mouraria, do Festival da Lambreta? Começa hoje, são 13 dias, tem várias promoções aí. Pronto, ótimo. Dá pra aproveitar? Dá pra aproveitar, de certeza. Obrigado, viu? Seu Bigu, convida o povo então pra... Nosso pessoal também comeu a lambreta aqui, muito maravilhosa.
começaram cedo, abriram restaurantes. Eu quero lambreta, pelo amor de Deus. Qual é a nota aí da lambreta? 10. Tô devolvendo pra você, viu, Andréa? Um lambreta aqui da Moraria. Valeu, Bigu, um abraço. Outro abraço pra vocês, esperamos vocês de braços abertos aqui na Moraria, Boteco do Bigu. Valeu. Que delícia, Lisboa. Valeu, viu? Lisboa, que não é bobo nem nada, ainda comeu a lambreta. Minha gente, ó, beijo. Vai até o dia 30 esse festival lá na Moraria de Lambreta. A gente se encontra amanhã. Amanhã eu e Wanderson Nascimento aqui na sua hora do almoço. Tchau, Danilo, vem aí.